a Ficou gente vai muito bom. falar de uma parte desse assunto. A gente vai falar agora sobre como lidar com, para auxiliar nessa questão, nas acomodações sensoriais. Então, assim, falando a grosso modo, a palavra já, a gente já entende, né? Acomodações sensoriais. Então, assim, se no TEA, a maioria dos indivíduos todos tem transtorno do processamento, quer dizer, as alterações, os inputs que eles recebem, né, das informações que vêm, são ou muito intensas, são acima, não consegue fazer uma filtragem, ou às vezes são abaixo, falando em resumo. E isso fica uma salada. E é por isso que acontece muitos comportamentos dos autistas. Por isso que ocorre, às vezes, irritabilidade, por isso que ocorre falta de atenção, por isso que eles, às vezes, não conseguem ir nos lugares e aguentar lá mais estímulos ainda extra. Tudo por trás disso está a grande questão do transtorno do processamento sensorial. Né, Dani? Exato. Quer falar mais um Exato. pouquinho assim de introdução, amiga, só para explicar que hoje nós só vamos conseguir falar do que fazer para cada perfil ali. Sensorial, umas estratégias, né? E lembrando, pessoal, que a Dani também vai falar que o ideal é a gente ter o acompanhamento da terapeuta ocupacional, de preferência, e o ideal é especializado em integração sensorial, que faz uma anamnese dos nossos filhos, que ela conhece esse perfil. Inclusive, ontem a Jéssica, autista, falou aqui que os perfis vão mudando. Então, tem épocas que eles estão mais hipersensíveis, outras épocas estão hiporresponsivos, de uma coisa, de outra. Aí a gente tem que estar observando também muito e estar assim com o terapeuta. Mas se não tem terapeuta, a gente vai estudando e isso que a gente vai passar para vocês aqui pode ajudar. Sim, porque assim, como tudo no autismo não é uma receita de bolo que a gente vai ensinar, porque cada indivíduo é único, né? E cada criança tem o seu perfil sensorial. Mas, diante de muitas questões aí, a gente pode ajudar com algumas dicas, sim. E a gente vai falar de acomodações sensoriais. A gente não vai falar de dieta sensorial e nem muito a fundo, porque isso cabe mais lá aos TOs, né, amiga? E aí, quem quiser... Isso, e quem quiser saber mais especificamente de cada transtorno, de cada processamento, de cada um dos sentidos ali, aí vai lá naquela live que a gente fez aquele esmiuçado, né, amiga? Aquilo lá, sim. Hoje a gente vai falar só das acomodações. Isso. Né? Uhum. Show de bola. Pessoal, vocês vão comentando aqui se tiverem alguma dúvida dessa parte inicial, tá? Mas eu acho que vocês vão adorar que a gente tenha mais tempo para falar das acomodações, porque, por exemplo, imediato agora estamos precisando de muitas, né, para a questão da quarentena, para as mudanças de rotina. Então, isso auxilia muito na vida da gente. Mas, claro, não se resume nunca a uma live. São infinitas lives aí para a gente estar estudando, né, essa questão do mundo sensorial. Bom, pessoal, primeira coisa, assim, essa vai ser tete-tete que eu e a Dani vamos fazer. Vai ser só pontuar algumas questões de cada sistema, né, Dani? Isso, algumas vão passar bem por cima e depois a gente vai entrar nas acomodações. Isso, então a Dani já vai falar do sistema tátil, né? Beleza, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu também. Eu tô com o meu arquivo aqui. A gente estuda na hora de fazer tudo rapidinho, né, amiga? Ainda bem que deu certo aí o teu também. É mais ou menos, eu tô me achando aqui, mas vai dar. Eu tô puxando de trás para frente para eu imprimir, que eu acho que a ordem é isso, é de baixo para cima. Aí tu vai me corrigindo qualquer coisa. Tá. A gente sempre se reunia de tarde, agora não tá dando mais, né? A gente tá daí só fazendo umas chamadas rápidas, assim, e áudios, né? Porque não tá muito corrido. Tá. Então eu vou falar do sistema sensorial tátil, tá? O sistema sensorial tátil é pela pele, tá? Funções do sistema sensorial tátil, a defesa e discriminação. Ou seja, a gente vai sentir a textura, né, do que a gente está tendo contato, o peso, o tamanho, o volume, temperatura, consistência, todas essas questões aí. E o que o sistema sensorial tátil influencia? Ele influencia e regula o nível de alerta e o equilíbrio emocional. E ele auxilia também o sistema proprioceptivo no planejamento motor. O planejamento motor e a busca
tátil e o proprioceptivo sempre estão juntinhos. Geralmente, eles estão bem grudados. Depois que a gente começa a entender, a gente fala, nossa, tem muito a ver os dois, né? Que estão muito pertinhos, assim. E aí, dentro do sistema sensorial tátil, a gente tem a hipossensibilidade, né? E tem também a hipersensibilidade. Bom, eu vou enumerar rapidamente aqui hipossensibilidade, tá? Então, assim, os indivíduos que não percebem ou não reagem a machucados, aqueles que também não sabem o que estão tocando, eles não conseguem perceber onde que foi tocado, em que parte, né, que foi tocado, ele não sabe, não identifica um objeto pelo tato, sem olhar para ele, se ele pegar alguma coisa com o olho fechado, ele não vai saber o que é. Não percebe objetos que ele deixa cair no chão, ou mesmo passa derrubando tudo. Não percebe quando está sujo, quando come, ou quando está assim, sujo, assim, esse toque, ele não tem essa percepção. E, geralmente, leva tudo à boca. Essas são as questões hipossensibilidade, tá? Agora, hipersensibilidade tátil. Não gosta de determinados alimentos por causa da textura, reage a toque, evita contato físico, fica irritado, né, em filas, porque geralmente fica muito próximo das outras pessoas, então ele não gosta muito, não se sente à vontade numa fila. Geralmente empurra, né, os coleguinhas nessa questão e fala, ele é violento. Não, é porque ele não está tolerando aquela proximidade assim. Evita também atividades com texturas, né, não gosta, quer lavar a mão rapidamente, quer limpar a mão logo. Não suporta também as etiquetas das roupas, roupa de frio, pentear cabelo, escovar dentes, essas questões assim. E não exploram bem os brinquedos também por toda essa hipersensibilidade. Então, essas aqui são as considerações do sistema tátil. Tá? E a gente foi bem por cima, assim. Pode ir lá no próximo. Mas aí já deu bastante, assim, só lendo os tópicos, as pessoas já entendem ali, né, pessoal, que a gente vai ter que bater essa parte. Mas aí a gente deu ali o que é hipo, então quer dizer que o sinal de alerta está abaixo, né? E o hiper acima, sente mais intenso, aquilo mais sensível, falando a grosso modo para vocês. E, claro, daí a criança de cada um de vocês pode ter variados, ou até, que nem eu vou dizer para vocês, até os dois no mesmo sentido, né, Dani? O caso Exato. é meio assim. É uma bagunça. Tem momentos que aí eu percebo que tá baixo, às vezes tá mais sensível. Tem isso também, pessoal. É muito louco isso. Vocês imaginam lidar com tudo isso. Bom, complicado. Então, para o segundo sistema, pessoal, vamos falar agora do vestibular, né? O que são os receptores? Então, é o labirinto, é aqui a parte interna aqui do ouvido, tá, pessoal? Então, as funções, informar sobre a gravidade e o movimento da cabeça em relação ao corpo. Vejo que quem acompanha nos stories vê que eu falo muito que a Alice teve bastante dificuldade na questão da escrita e tudo, por ela não conseguir fazer esse abaixar a cabeça assim e conseguir se manter equilibrada, organizada. E eu sei porque eu também sou hipersensível no sentido vestibular. Ando de carro, fico mal, um monte de coisa. Bom, e para que ele serve então, né? Ele contribui para o controle do tônus, tá? Postural, equilibra movimentos reflexos dos olhos. Influencia também no nível de alerta, né? E, pessoal, na integração bilateral, né? Então, é coordenar os dois lados, né? Especializar os hemisférios e cruzar a nossa linha média. E para tudo isso precisamos. Imagina, então, se isso está bagunçado como é. E vai juntando todos os sentidos. Então, no perfil hipo, né? Responsivo, não fica tonto, aquela criança que gosta de estar girando, busca esse movimento, né? Fica mais agitado, procura sempre correr, pular, subir em cima de tudo, se arrisca escalando lugares altos, se move bem rápido, sem assim respeitar um controle de segurança, se cuidar. Já o hipersensível, ele já tem medo e enjoa do movimento, né? Então é balanço, montanha-russa, brinquedos de movimento, tudo que é coisa de movimento. Não se arrisca quando os pés não tocam no chão, então é por isso também esses brinquedos de playground. A Alicinha era, nossa, muito hipersensível. Parece não gostar de parquinho, andar de carro. Olha que eu acabei de falar antes, que é o meu caso, morro andando de carro. E evita sensações e não se arrisca em altura, escadas e elevadores, tá? Esse sistema vestibular.
Tá, meu amor. Carregar. Quer carregar? A Alicinha tá aqui, acho que quer dar um oi pra vocês. Quer carregar. Dá um oi lá pra tia Dani. Olha. Vai lá com o papai tá contigo lá. Ô, Jonas! A Alicinha veio aqui atrás de mim no quarto. Bom, Dani, pode passar para o proprioceptivo. Vamos lá. Proprioceptivo. Os receptores são os músculos, os tendões e as articulações. Sempre quando vocês lembrarem do proprioceptivo, a gente tem que lembrar que tem movimento ativo no meio, tá? Sempre você vai lembrar, movimento ativo, proprioceptivo. Então lá, as funções. Quais são as funções? É informar sobre a posição das partes do corpo e o movimento que o corpo está realizando. Então, a criança precisa, o indivíduo precisa saber, ele tem essa informação. Eu estou aqui, eu estou sentada, estou com o pé no chão, beleza, eu estou aqui. E tem muita criança que se sente flutuando, né? Acontece muito. Em intensidades menores ou maiores. Então, responde ao toque profundo, né? Esse daí é uma das coisas mais interessantes do proprioceptivo. Ele ajuda a acalmar e diminuir o ritmo e a centrar a pessoa também. Ajuda também no esquema corporal para o planejamento motor, né? Então, a criança que tem um sistema proprioceptivo legal, ela vai ter mais facilidade de ter todo esse planejamento motor com mais afinco. Ou vai andar de bicicleta melhor, vai saber planejar uma atividade que está fazendo, vai ficar mais fácil para ela alguns desses movimentos. Deixa eu ver o que mais aqui. Só isso, né, agora. Aí a gente vai falar dos os hipossensíveis na questão do proprioceptivo e os hiper. Vamos começar com aqueles que sentem de menos, tá? Pobre consciência da posição do corpo e do movimento, aquela questão que eu falei antes. Então a criança não tem muita consciência onde que está o corpo dela, como que ela está se movimentando. Ela é aquela criança que derruba objetos, né? Passa assim, não está vendo onde que está pisando, todo desajeitado. Né, que falam assim que ele é toda atrapalhada, essa criança. Adora brincar de pular, de trombar, anda na ponta dos pés e tem bastante inquietação motora, aquela criança que não para, que sempre está correndo, está escalando, está pulando. E tende a agarrar e bater e sugar objetos. É aquela criança que gosta muito de colocar as coisas assim. A gente não está falando na questão oral em si, mas lembra que eu falei que eles estão juntos, né? Então é uma criança que gosta de sugar objetos, pegar, sugar, até colocar na boca mesmo. Agora, já as crianças hipersensíveis no sistema proprioceptivo, elas têm respostas excessivas ao contato físico, né? Então, muita sensibilidade, pouco confortável em atividades de salto, corrida, ginástica. É aquela criança que vai evitar de ir para a quadra, vai evitar de brincar com os coleguinhas do parquinho, né? Porque ela vai se isolar, na verdade, mais, vai gostar de pegar mais os eletrônicos, ficar quietinha no cantinho dela. E também a criança que tem essa hipersensibilidade, ela evita a atividade de pular, pendurar na barra, não usa todos os brinquedos do parquinho certo, né? Geralmente ela tem uns que elas evitam de subir. E também tem bastante, é uma dieta limitada quanto à textura. Então ela tem bastante questão na textura também. Isso em geral, tá? Textura em geral. E eu acho que é isso. Agora pode ir para o outro, amigo. Pessoal, vou também dar mais um lembrete de uma outra live que está lá no canal da Dani, que dá gancho a esses assuntos. Quando a gente fala em alteração sensorial, também a gente pode partir para o assunto da seletividade alimentar, por exemplo, que às vezes a gente não muito bom. Tem a relação com isso. E a gente também fez uma live, né, Dani, bem desmiuçada, que tem lá. Live. Cheio de live. É a primeira do transtorno, né? Que daí as coisas se encaixam. Bom, vou falar então rapidamente do sistema sensorial visual, pessoal. Então, né, o receptor é os olhos, né? As funções. Acuidade visual, ver, identificar. Sensibilidade à luz, visão cromática, contraste e visomotora. Ela é fundamental, então, para o desenvolvimento cognitivo, motor e social. Ajuda na noção de espaço, na orientação, no equilíbrio e no esquema corporal. E ajuda também no esquema corporal para o planejamento motor. Então, vejam, quando eu vejo também a questão toda das alterações sensoriais, ela já justifica muito também os comprometimentos da Alice e o diagnóstico da dispraxia dela. É por isso, porque ela tem uma alteração muito grande sensorial. Bom,
Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que eu perdi a folha, pulei. Ah, não, quase passei. Tá. No hipo, então, pessoal, perdão. Não percebe detalhes nos ambientes ou nos livros, tá? Pode ter alteração também aí, não quer dizer visão de grau, é outra coisa, né? Não consegue encontrar um objeto específico numa gaveta ou numa estante. Procura estimulação visual, como lanterna, aquela criança que chega perto dos pisca-pisca, fica na frente da TV, sabe, por horas. E já a hipersensível, ela já tem dificuldade para desviar o olhar de um objeto para o outro, aquele rastreamento visual. Cansa facilmente, fica irritado quando faz atividades visuais complexas. Evita ambientes muito estimulantes, gosta da luz mais fraca e até gosta de óculos de sol, por exemplo. E evita contato visual também, tá? Acho que seria isso da parte visual, amiga. Pode ir para vamos lá. auditivo, né? Auditivo, então. O sistema sensorial auditivo, os receptores são os ouvidos, né? E a função específica realmente é a audição. O que o sistema ele vai fornecer, né? Fornece e recebe informações de regiões cerebrais, facilitando a interação, a compreensão e o domínio do meio, né? Fornece características quanto ao tom, o timbre, o volume e a intensidade sonora. E aí também, com certeza, tem tudo a ver com o desenvolvimento da comunicação, né? Tanto que as pessoas que não escutam, provavelmente não vão falar. Exatamente. E aí, vamos falar dos sistemas sensoriais auditivos em que diz a respeito às crianças que sentem de menos, tá? Dificuldade para ajustar o volume da fala. Então, volta e meia ela fala alto, ela não tem aquela modulação da própria voz dela do que ela está escutando. Então, a criança que não tem... Isso acontece muito com o Rafael. Ele não sabe ainda gritar e, às vezes, ele grita e não entende, porque ele não tem ainda essa modulação da voz dele ainda. Gosta do som alto, fala muito, canta, faz ruídos com a boca e com as mãos. Então, ele gosta de toda essa sensação assim, né? Agora, já o hipersensível auditivo é aquela criança, né, que coloca as mãozinhas no ouvido, tudo, que tem que usar o abafador muitas vezes, né? Dificuldade para filtrar o som na sala de aula, em qualquer ambiente, principalmente em locais fechados, acho que é bem mais complicado. Ela se afasta de sons altos, tampa os ouvidos, como eu disse antes, barulhos estridentes, fogos e tudo mais. Chora muito em locais cheios, né, barulhentos, e também na época dos fogos de artifício, que a gente sabe, né, final de ano é muita tortura para alguns autistas. Não é o nosso caso aqui, mas é muito, muito, muito comum as crianças terem essa hipersensibilidade auditiva, né? A Alice é mais hipo nesse sentido. Por enquanto, Rafa também. Ela era hiper, né? Mas agora ela é hipo, e tanto que eu já consegui identificar aquela questão da estereotipia dela do batucar. Não é também uma questão aqui na mão de propriocepção, mas é muito do auditivo. É o gostoso dela, que ela busca o som, aquele badalar para se organizar. Nossa, cada som que ela observa, assim, e que ela fica, até nesse momento, quando ela bate uma latinha de Nescau, ela aproxima, assim, para ouvir aquele final do tremorzinho da lata, sabe? Ela é bem hipo, assim, eu nem sei se ela já não é buscadora, na verdade, nesse sentido. Ela é buscadora, na verdade. Tá por aí já, né, amiga? E eu acho que ela vai ser ótima pra música, hein? Ela tem um ouvido bom. Eu tô focando nisso. Tô ensinando instrumentos, devagarinho vai, né? Bom, vou falar então terminou o auditivo, né, amiga? Terminou, agora vai pro gustativo. Então, esse vai ser bem rapidinho, mais enxutinho. Aqui a gente fez um resumo do gustativo e olfativo, então, né? Quando a criança ela é hipersensível a sabores e cheiros, pode ser difícil discriminar a partir dos problemas táteis também, pode rejeitar a comida mais pela textura do que pelo sabor, pode ter dificuldade de diferenciar os cheiros sem o apoio da visão e pode se alertar devido a acertos de cheiro. Então, ali os dois, a gente colocou eles meio junto, pessoal, para assim não ficar muito na live nisso, para a gente poder entrar nas acomodações, tá? Então, agora, Dani, tu já vai começar a falar sobre as acomodações sensoriais, né? Ok.
Os objetivos, tá? Quais são os objetivos da acomodação sensorial? Basicamente são 3. O primeiro deles é focar a atenção. Mas focar essa atenção da criança onde? Na casa, no parquinho, na escola, em qualquer ambiente onde ela esteja. Qualquer lugar. O objetivo da acomodação é que a criança fique atenta, né? O segundo objetivo, ajuda na concentração. A gente precisa que essa criança fique concentrada para ela manter o seu estado de alerta. O estado de alerta, tem algumas pessoas que têm dúvida, né? Ela é assim, o estado de alerta, a criança não está nem hiperexcitada e nem hipoexcitada. É a média dos dois, né? A criança está no nível ok. Quando ela está no nível ok de alerta... De modulado, né, amiga? Modulado, regulado. Quando ela está modulada, ela aumenta... certinho. Ela vai aumentar a sua participação nos lugares onde ela está, né? Ela vai aumentar a qualidade do processo de aprendizagem dela. Então, ela vai aprender muito melhor, que ela vai estar presente, ela vai estar, entre aspas, assim, lúcida, né? Dizendo ao grosso modo. Então, quando ela receber todos esses estímulos, ela vai estar ali, 100% ali, podendo absorver tudo que está sendo passado para ela, tá? Então, primeiro objetivo da acomodação, focar a atenção. Segunda, ajudar na concentração. E o terceiro seria auxiliar na detecção, né, correção e prevenção de dificuldades. Ou seja, ali, nesse momento, a gente vai detectar o que está errado, vai poder corrigir e também vai poder prevenir outras vezes que isso acontecer. Então, a gente vai entender quando a nossa criança não está muito legal. Então agora é hora de fazer tal coisa. Ela está assim, ela está se comportando assim. Então é isso, então eu vou fazer tal coisa. Então, é mais ou menos assim. Esses são os objetivos das acomodações sensoriais. E da integração sensorial também, né? Que não é o nosso departamento, mas é esse o objetivo. Isso, os dois são bem é legal a gente falar, antes de começar a dar os itens para cada sentido de acomodações, o seguinte, que nós, família, o que a gente faz é estimulação sensorial, né, Dani? E nunca é integração. Porque tem um estudo específico para isso, tem aquele perfil da criança e ela vai dar dosagens certas de estímulo para integrar mais sentidos. E isso daí é a terapeuta que faz. A gente faz estimulação sensorial, mas isso ajuda muito também. Muito. E, claro, se a gente tem TO, ela mesma nos passa o que eles chamam de dieta sensorial, que aí já vai dizer, por exemplo, nesse momento ele está muito hipo a tal coisa. Então tem que dar uma diminuída nisso aqui. Ele está buscando muito massinha, vamos deixar sem massinha, vou dar um exemplo assim. Ou agora. Aí, mas claro, nós estamos falando de quando a pessoa tem toda essa orientação, né? Então a gente segue a live aqui sempre falando que a maioria das pessoas não tem todo esse atendimento, né? Mesmo até quem tem TO, né, amiga? Não vai conseguir ligar para perguntar na hora ali qual é o estado, né? Se meu filho está em estado de alerta, se ele está desregulado, se ele está hipersensível, se ele está hipo. Isso aí é nós na vida, no dia a dia. Muita criança. Outra coisa importante deixar claro antes da gente continuar. As acomodações sensoriais, elas não são um tratamento. Ela é como se fosse uma coisa para remediar uma coisa que está acontecendo naquele momento. Ela não vai sanar de vez, eu vou fazer isso e meu filho não vai ter mais isso. Não. Quem faz tratamento é a TO, com a integração sensorial, ela vai trabalhar de uma forma que ela consiga modificar isso. Mas nós, na nossa casa, a gente vai fazer essas estimulações, que a gente sempre faz, né, amiga? Mas a gente é como se fosse um paliativo, é para melhorar aquele momento, é para melhorar aquela hora, e aí, com a ajuda da TO, a gente vai fazendo caminhos mais complexos, né? Mas sem a TO é difícil, sem o perfil sensorial. Transtorno do processamento sensorial é que nem autismo, pessoal, não tem cura, né? O indivíduo vai viver com alterações sensoriais uma vida toda. Exato. De uma maneira, outros de outra. O nosso papel é a gente, no dia a dia, perceber e fazer esses ajustes para a pessoa, né? Ou para o nosso filho, no caso, eu e a Dani, nossas crianças, terem um dia feliz. Também, acima de tudo, não é só pela questão de produzir, é uma questão de qualidade de vida. Para eles estarem bem, tranquilo, né? Exato. Aí que funciona. É para isso, a estimulação serve para isso.
Uhum. Bom, vamos para o que interessa então agora. Vamos falar de alguns exemplos de acomodações sensoriais que a gente pode observar e estar ajustando para fazer. Interessante falar, eu não sei se tem professor aqui assistindo, que essas acomodações vão muito para os espaços da escola também, que é onde a criança, o indivíduo fica muitas horas, e também pode ser na nossa casa, nos lugares que ele frequenta, para tudo que é lugar, né? Isso aqui serve, pessoal, tá? Então, assim, né, sobre a organização do espaço físico, onde o indivíduo está, onde ele vive, onde ele fica, tá? Então, assim, a gente pode reduzir material visual, por exemplo, na casa da gente tem muito quadro, muita coisa pendurada, muita luz, chão e teto. Isso é uma acomodação sensorial, a gente pode fazer esse ajuste. E isso ajuda muito. Eu falo por mim, tá? Porque eu sou bastante acumuladora de coisas, principalmente que era da minha mãe, assim, fui guardando. E isso era uma coisa que estava me deixando desorganizada, porque eu não conseguia, assim, me situar, localizar muito, muita poluição, entendeu? Então, assim, as coisas mais clean, para mim, me facilitam, por exemplo, né? Que eu respondo por mim, mas pela Alice eu percebo que também funciona, tá? Selecionar previamente, então, o material, o que a gente vai fazer, se é para atividade, se é na cozinha, qual ambiente que o indivíduo esteja, que é necessário. Então, a gente sempre tem que ter as coisas organizadas de uma forma que ele já vai saber que vai encontrar sempre naquele lugar. Isso também é uma acomodação. Separar e identificar materiais, né? Então, brinquedos, por exemplo, vamos dar um exemplo de criança. Aqui tá os animais nessa caixa, aqui são as miniaturas, aqui tá teu potinho das letras, aqui tá o, né, Dani? Então, isso também seria uma coisa legal que o autista funciona melhor dessa forma. Ele tendo esse tipo de coisa que a gente faz, isso aí vai ser melhor para ele. Podemos também indicar em armários, em gavetas, podendo colocar figuras ou uma palavra, ou um cartão. Então, gente, tudo isso aqui que eu estou falando, imaginem também no mundo ideal isso nas escolas. Porque o que é as salas de aula com aquele monte de trabalhinho de pendurado? Como é que a criança vai se concentrar e fazer alguma coisa se ela está gastando, minando a energia dela para estar dando conta de tanto estímulo, né? Então, lembrando que eu estou falando assim para tudo que é ambiente, tá? Modificar a posição também de coisas móveis, no caso da escola, pode ser das carteiras, de acordo com o tipo, por exemplo, fila, círculo. Se atentar à luminosidade, tá? Solicitar. Deixa eu ver. Na hora de mudanças, aqui tá falando um item que serve muito para a escola, no caso, solicitar a participação dos outros para mudar com antecedência a posição das coisas para poder fazer uma determinada atividade. Esse é bem para a sala de aula. Então, esse assim, é bem esses cuidados nos ambientes que o autista tá, nossa, vai facilitar, assim, muito a vida deles. Podem perguntar para eles que possam dizer. Tenho certeza que faz muita diferença, pelo menos eu noto na produtividade da Alice, quando eu estou sempre observando essas coisas. Faz muita diferença, sim. Aí eu vou falar agora sobre as acomodações sensoriais em atividades. Aí essas atividades, vamos falar assim, pode ser tanto aqui na nossa casa, quanto a professora, que eu vi que tem bastante pedagogas aí, que pode ser na sala de aula também, tá? Então, o que é muito importante, né? Que vai estar organizando essa criança sensorialmente. Sinalizar o início, o meio e o fim de uma atividade. Isso a gente faz muito com os nossos filhos, né? Deixa uma coisa assim bem concreta, o início, meio e fim. Com sons, movimentos e pista visual, sempre usando pista visual, né? A gente não cansa de falar isso. Reduzir também o ruído daquele ambiente no momento que a criança está fazendo essas atividades. Isso é bom para crianças atípicas e típicas, né? É ótimo, né? Para a criança ter um bom aprendizado. Você pode também alocar a criança longe de janelas, portas e de circulação. Dependendo da questão da criança aí, né? Uma coisa mais específica quando você estiver falando de escola. Então, tem que ver se a criança é mais visual, se ela tem mais dificuldade ou não. Aí, a professora, a terapeuta vai orientar, né? A mãe, que lado dali da sala de aula que seria mais legal para a criança estar. Também intercalar nessa ordem percepção visual, movimento e coordenação motora. Então, ou seja, esses três estão meio que integrados, mas é bom a gente sempre fazer nessa ordem. A criança recebe estímulos visuais, ela precisa de movimento e também depois algum estímulo motor.
sempre nessa ordem, assim. Essa ordem funciona muito bem, modula bem a criança também em ambiente de atividades. Quadro de rotinas, previsibilidade, usar sons e tons de voz diferentes, né? Por exemplo, às vezes você quer a atenção de uma criança, isso funciona muito com o Rafa. Quando eu quero a atenção dele, eu falo bem baixo, pertinho dele, e bem baixinho, e ele presta muito mais atenção do que eu falar alto, né? Vou bem baixinho e falo Alice, ao perfeito. contrário, eu tenho que fazer uma voz meio imperativa, assim, para ela, porque ela é. Ah, entendi. Aqui é o contrário, eu falo bem baixo, bem próximo, e aí ele entende. Você vê como as crianças são super, super diferentes, né? Por isso que a gente falou que não é receita de bolo, né? Não tem. O que mais? Deixa eu ver. Sons diferentes, alerta e atenção, né? Dependendo da criança. Atividades estruturadas, que é o que a gente sempre faz, né? Essas atividades que têm um objetivo, um foco. Atividades extras também, sair um pouco desse negócio da atividade só estruturada, fazer alguma coisa que tenha um contexto motor, de repente lá no quintal, lá fora, que tenha alguma coisa a ver, por exemplo, a criança está fazendo um grafo motor, você vai fazer ela correr lá fora num traço desenhado no chão, no mesmo sentido que ela fez o grafo motor. Fazer essas pequenas combinações, funciona muito bem também e modula a criança. E a caixa de interesses. A caixa de interesses, os pedagogos, psicopedagogos, por exemplo, eles usam muito isso, né? A criança vai lá e pega, e através ali dos brinquedos que a criança pega, eles ficam sabendo, tem mais tendência a brincar com um brinquedinho de luz. Ela tá pegando o quebra-cabeça, então ela gosta mais de coisas cognitivas. Isso aí seria mais para o pessoal da sala de aula, conhecer o aluno. Eu tenho Mas a uma gente também caixinha assim, sensorial para Licinha, com uns brinquedinhos, assim, com textura. Em casa. A caixa sensorial é ótima. Né, amiga? Muito bom. Tudo isso é muito bom pra gente, tá? O importante é a gente saber e estar ligadinho e fazer essas pequenas coisinhas, essas ações no dia a dia. A gente faz a vida deles muito mais feliz, né? E eles fazem a nossa também, porque eles evoluem mais, eles conseguem prestar atenção, eles conseguem, né, compartilhar, eles estão bem. Uma coisa leva a outra. Bom, deixa eu ver. Ô, Dani, tu vai me corrigindo aqui se eu estiver perdida agora, porque o meu note já travou aqui, tá? Mas agora é a propriocepção. Isso, propriocepção, tá certo, isso mesmo. Então, algumas dicas aqui de recursos para propriocepção, né? Então, a gente pode fazer uma leve pressão sobre os ombros, por exemplo, da criança, para falar com ela ali, ou para dar aquele input sensorial que a gente chama, né? Se ela for, por exemplo, em alerta baixo, tu dá uma pressionadinha ali, fala, chama pelo nome. A Alice adora, gente, ela chega a se rir, assim. Ela adora pressão na pele. Ela fica super bem, sabe? Brincar de marchar, né? Quando a gente vai de um lugar para o outro, então a criança tá fazendo aquele movimento mais pegado, assim, no corpo. Eu faço muito com a Alicinha, vamos marchando, levar as roupas lá na área de serviço. Isso na escola também ficaria um ouro, né, amiga? Para trocar de atividade, coisas o professor fazendo. Verdade. Também o lugar que a criança se senta, tanto em casa como na escola, em qualquer lugar também, assim, o assento pode ter textura. Ou pode também a criança sentar numa... Sabe aquelas bolas de pilates, pessoal? É bem legal. Faz atividade super bem ali, porque daí ela fica... né, fazendo aquele movimento, isso é ótimo. Então, assim, almofada, a Alice gosta muito, eu boto a almofada atrás dela, assim, meio que abraçando ela aqui, aí ela se sente mais equilibrada e consegue melhor produzir atividade quando é escrito, por isso que ela vai abaixar mais tempo a cabeça. Outra coisa que eu faço, que não está escrito aqui também, que é uma acomodação, é cadeira com braço, sabe? Eu não boto ali sentada na cadeirinha sem braço, de jeito nenhum. Muito bom, eu não tinha pensado nessa. Atrapalha mais ela gasta daí a energia dela tentando ou não cair, fica com medo e não consegue daí fazer isso aqui do olho, mexer e se manter ali. Então eu sempre uso, tô até pesquisando agora na internet uma outra cadeira, porque tá ficando pequenininha para ela. Eu uso só assim cadeira que tem abraço, tá? Isso na escola até nunca perguntei. Quando eu for lá, eu vou prestar atenção onde é que ela senta. Já leva uma cadeira. Sim, agora que eu lembrei, imagina que é horas, né, amiga? Ajustar a altura da mesa, pessoal, da cadeira, os pés, né, o chão, o cotovelo, né, apoiadinho, isso é muito importante. Não dá pra gente botar lá a criança com os pés, às vezes, pendurado para ela, é ruim.
Quando? Depende, quer dizer, tem criança até que vai gostar, depende do perfil, mas, por exemplo, para Alice não é bom. Almofada, cobrinha, né, de peso aqui nos ombros, sabe, pessoal? Tipo aqueles travesseiro de avião, só que assim, uma coisa mais pesadinha, colete. Tem aqueles coletes proprioceptivos, mas a gente pode fazer em casa também lá com uns arroz pesadinho, aquilo ali é bom. Às vezes aquela criança tá correndo para lá e para cá, não consegue parar sentada, ela tá precisando propriocepção, sentir ali. São coisinhas que fazem a diferença. Bom, agora, amiga, a tua vez é táteis. Ah, sim. Acomodações táteis. Então, as acomodações sensoriais e recursos táteis. Então, aceitar que a criança mastigue balas ou chicletes para manter o alerta. Olha, uma coisa assim, muito legal. Vocês sabem que, às vezes, a gente está estudando, eu e a Nath, um monte de mães aí que estão cheias de estudo, várias coisas que estão conseguindo nem estudar, né, amiga? Uma coisa muito legal, quando você, além do café que a gente toma, né? Quando você mastigar, por exemplo, uma pipoca, por exemplo, por que o pessoal usa pipoca no cinema? Porque é uma busca tátil que a gente tem, come e continua assistindo para ninguém dormir, para ficar no alerta. Mesma coisa, você quer decorar bastante tua matéria, pega uma pipoca. Canetinha, né, amiga? Não tem, às vezes a gente fica clicando uma canetinha, mexendo no cabelo. Tudo a gente está fazendo sem saber, mas a gente está fazendo o quê? Está mantendo a gente alerta. Isso é uma coisa que nós fazemos naturalmente. Nossa criança já não. A gente precisa, né, dar esses instrumentos para ela. Então, pode muito bem. Eu conheço algumas mães que colocam a criança mascar chiclete na hora das atividades de aba e tudo, porque a criança está mais alerta, né? Chupa pirulito, eu já vi alguns. Chupar pirulito, né? Porque por isso que a gente falou, o tátil, ele tem um alerta muito bom. Você pode criar um canto na sala, na sua sala, ou lá na sala da sala de aula, a professora no caso, para a criança possa se reorganizar. Sonhos de mães, né? Isso que se chama sonhos de mães lá na escola. Mas em casa a gente pode ter esse local, sim. Isso aí a gente tem que ter. Eu já tenho um canto ali do quarto que eu vou com o Rafa, e ele vai lá e eu faço cosquinha nele, eu pego bastante almofada e é o cantinho dele ali que ele fica. Ele anda querendo muito. E as luzes junto, ele gosta que liga as luzinhas também. Então, o que a gente pode fazer também? Evitar filas quando a criança é hipersensível ao toque. Né? Então, vamos evitar, vamos colocar essa criança na frente da fila, vamos colocar ela sendo a primeira da fila, já é uma acomodação. Atividades bimanuais de motricidade fina, né? Essas que a criança vai usar as duas mãos, os dois lados do corpo, quando você quiser fazer toda aqueles exercícios bilaterais. Texturas diversas, várias texturas para você estar trabalhando com a criança também vai ajudar como acomodação sensorial tátil, sempre respeitando, né, o limite, devagarinho, dessensibilizando. Na questão dos lápis, que a criança morde muito, vai colocar adaptador, um mordedorzinho ali na ponta do lápis, né? Pinturas também, a criança pode pintar com as mãos. Isso é muito legal. Na verdade, a criança tem que começar a pintar com as mãos já, né? Mas a gente sabe que elas fogem um pouquinho. A Alicinha agora, ela gosta de textura. Antes ela não gostava. Por exemplo, se eu dou para ela um sagu, uma coisinha para botar a mão, uma atividade primeiro, depois eu pego uma de linguagem, por exemplo, que é uma coisa que exige muito que ela se concentre em se atentar a escutar o que eu estou falando e compreender. É muito difícil e depois ainda pensar e dar uma resposta. Então, eu faço isso com ela, sabe? Primeiro a gente esmaga uma areia, primeiro a gente faz uma cobrinha, faz um negócio, depois eu faço, isso funciona bem aqui. Ela fica mais focada. Muito bom. Eu costumo fazer também. A gente coloca algum material que a criança está fazendo atividade no meio de alguma dessas, ou na geleca, ou no sagu, ou na gelatina, ou na areia. Funciona muito mesmo. Pinturas, caixa de areia e escrita divertida. Essa escrita divertida que a gente fala é a criança fazer desenhos e fazer no chão com giz. Várias maneiras, né? Às vezes você deitar a criança ou você se deitar e fazer ela riscar a mãozinha dela em volta. Algumas atividades divertidas que ela possa sentir o toque e também, ao mesmo tempo, estar fazendo uma atividade pedagógica. Isso é bem interessante também. Isso é legal, que também a gente dá o estímulo e está sempre o estímulo sensorial necessário ali, o que precisa, ao mesmo tempo tá botando o cognitivo na jogada. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Nossas dicas de acomodação, tudo tem uma atividadezinha.
Por isso que trabalhando as duas coisas, né? sempre pergunto, né? Mas por que que as letras estão ali dentro do sagu? Mas por que que você coloca a letra dentro da gelatina? Mas é para isso, é Eu para gosto de ver as letras, meu bem. tudo são truques, está ajudando, né? Acomodando sensorialmente. Acho que é isso agora. E você quer ler os comentários? Hoje você não leu os comentários, Eu amiga. estou acompanhando alguns, eu fui escrevendo aqui. Ah, Agora, Samuel passa o dia correndo. Não, amiga, acho que vamos ler os nossos mais dois aqui de acomodação, que daí dá tempo de nós temos 44 minutos. Tá. Temos ainda acomodações sensoriais. Vestibular. Vestibular é a minha vez? Tá, vamos lá. Isso. Aqui. Então, acomodação vestibular, né? Se a criança for buscadora ou não. Rede, balanço, lycra, aquela que a criança pode ficar dentro. Isso aí é bem legal. Na escola também, se isso é bom para a criança, né? Pode sair fazer um pouquinho isso no parquinho. Trabalhar coordenação motora fina em diversas posições, por exemplo, montar uma coisa, um quebra-cabeça sentada no chão, outra hora mais numa mesa, né, Dani? De pé, Sim. por que não, Legal. pessoal, de pé também, sobre um balcão, uma coisa. Jogos Não com precisa bola, sempre estar sentado. então, jogar bola também pode ajudar ali no alerta. Brincadeira de movimento como dançar, trabalhar a imitação, isso também pode ajudar. Então, são coisas assim que são bem interessantes. E tudo isso que a gente fizer, a gente vai conseguir ter mais atenção deles, mais concentração e acima de tudo, como a gente vem falando a live toda, eles mais felizes. Bom, aqui nesse quesito aqui, eu comentei nos stories esses dias, né, Dani, da história da rede, que eu tava, olha, querendo esganar o meu marido, porque eu pedia meio ano para ele para botar a rede dentro de casa, porque primeiro ali se não podia nem ver a rede, que ela era hipersensível. Depois, 2 anos de um processo de dessensibilização de tudo, ela começou a adorar. Hoje em dia ela buscava isso, aí ela queria ir de noite, às vezes lá fora, ou às vezes estava chovendo, estava frio. E aí eu queria uma rede dentro de casa na sala. E aí esses dias eu pendurei na janela, que era uma basculante, deu super certo, ficou perfeita ainda no lugar, como que eu não pensei antes. A Alicinha agora desenho, pessoal, assim, de início a fim na rede, olha bem. E antes ela olhava um pouquinho aí dava aquelas corridinhas, eu ficava muito perto da TV, dos olhos, aquilo que a gente falou ali antes. Então a rede ajudou muito ela isso, sabe? Às vezes ela vai ali, se embala um pouco, levanta e pede para fazer uma atividade ou uma outra brincadeira. Nossa, assim, foi super bom. Agora eu tô trabalhando com ela aqui, força aqui do tronco, botando ela deitada na rede, com os braços para baixo, trabalhando, puxando os pés dela e fazendo ela pegar uma bolinha e levar para cima do sofá, sabe? Então, assim, foi uma pequena coisa que eu fiz que já proporcionou vários momentos, assim, prazerosos para Alice, bom, sabe? Que eu vi, assim, que ela tá mais tranquila. Modulando super bem ela, né? Uhum. Verdade. Visuais, amiga. Tá. Acomodações sensoriais visuais. Engrossar as linhas do caderno com... Isso tudo aqui eu faço, hein? Agora eu já olho ali, quando eu bati o olho... Tudo isso eu faço. Engrossar as linhas do caderno, né? Porque a criança precisa daquele... Porque ela precisa enxergar bem o que ela tá vendo ali. O plano inclinado eu já comprei, agora a gente começou a usar já também. Toda feliz, achei lá o que eu queria. Porque a gente sabe que, às vezes, eu acredito muito nisso, na questão do rápido. O plano inclinado, nossa. Muita. Eu enxergo uns livros empilhadinhos numa prancheta, mas a Alice, assim, nossa, fica bem mais fácil para ela um pouquinho, assim. E começou bem mais de pé, agora tá descendo, ela tá quase, assim, conseguindo ficar mais retinha. Depois você vai deitando e vai passando pro papel. O ideal é que a gente sempre comece assim e vai em tudo, né? Que a gente tá falando de autismo, a gente sempre começa com muito e vai diminuindo e vai tirando tudo, deixando dentro do normal, do usual assim. Vai percebendo o momento da criança, daqui a pouco às vezes volta, exatamente. Elas têm um altos e baixos também, né? E outra coisa, usar contraste preto, amarelo, azul e branco para destacar os enunciados. Os grafomotores, eu estou fazendo isso agora também, com as atividades que estão vindo da sala. Eu estou colocando aquela caneta fluorescente, porque eu acho que ele precisa de mais essa informação também. Utilizar quadro de rotinas visuais, né, para a criança que está precisando mais
depende de cada mãe, tem que ver aí qual que é o melhor para ela, para sua criança. Reduzir, é muito bom. Reduzir a intensidade da luz. Opa, eu passei para frente. Perdi. Deu um toque aqui, foi lá na frente. Tá certo. 33. Deixa eu ver aqui. É tanto? Aqui. Reduzir a intensidade da luz momentaneamente para chamar atenção, né? Para uma nova atividade. Às vezes você dá uma piscada, apaga a luz e depois volta. Só para a criança, tipo, ficar alerta. Isso é legal fazer quando a criança está meio assim, já cansou, já está no nível mais baixo do alerta. Utilizar padrões de cores para alfabetização. Isso é muito legal. Eu estou fazendo isso faz tempo já. As vogais eu sempre uso o A, aliás, uso o vermelho, e para as consoantes eu uso azul, como Montessori, né? Que ele explica, que eu gosto muito de Isso é muito também. legal. Então eu vou usando assim. São coisas assim que a gente pode fazer que ajuda bastante também. Vou para o último falar do auditivo bem rapidinho para nós ler os comentários, que nós temos só mais 10 minutos, amiga. Auditivo, pessoal, a gente pode antecipar sons inesperados para a criança, né? Por exemplo, aqui em casa, eu vou ligar o aspirador, vou usar o liquidificador, então eu antecipo para a criança ficar numa distância confortável, ela ir tolerando aos poucos. Se é na escola, o sinal do recreio lá, né? A gente pode avisar, olha, daqui a pouco vai tocar o sino. Vai ser, aí tu dá aquela previsão, ele consegue se preparar e se organizar melhor para aquele estímulo que vai vir. Deixa eu ver aqui. Instalar dedos ritmados no início ou no término de atividade. A Alicinha adora que eu faça assim um coisinha assim de palma, assim, 1, 2, 3 e gosto, né? Eu faço assim, sabe? Aí parece que utilizar músicas, toques, sinais para início e fim de atividade, assim, a questão sonora também é importante, até a forma que a gente fala, assim, né, no tom de voz, uma coisa assim, muito legal. Deixa eu ver agora aqui os comentários, perguntaram assim, tenho dificuldade de escovar os dentes, alguma dica? Ele não deixa de jeito nenhum, muita sensibilidade oral. Busca oral. Olha, tem que começar vai ter que começar só encostando essa escova, contando. Vamos só ter 3 na boca, não mexe a escova ainda. Só colocar na boca para depois movimentar. Tem que ver se não é o sabor da pasta. Alice, uma época, não queria mais escovar os dentes. Foi uma marca de pasta de dente que saiu de linha que ela estava acostumada. Ela tinha padronizado, ela queria aquela. Aí eu fui testando outras, como ela detesta doce. Ela odiava bastante, que o meu marido comprava, sabe? Agora encontrei uma de novo, assim, de hortelã. Tá super bem. É que tu vai ter que ver qual é o real motivo ali da idade dele, né, amiga? E tem também personagem. Ou de repente uma escova de dente que tenha aquelas elétricas também é muito bom também. Assim, dá uma olhadinha na nossa live, vou deixar nos stories depois, que a gente fala basicamente de todos os transtornos, um por um, e a gente dá opções, né, amiga, lá. Porque senão a gente vai... Muita coisa lá naquela... São 2 lives. Eu vou deixar depois nos stories para vocês verem. Show. A Bruna disse que o João precisa de exercício proprioceptivo antes para se regular. A Alicinha fica legal também com isso agora, isso assim de empurrar a caixa. Eu botei umas PET com uma água dentro para ficar pesada dentro de um balde para ela puxar no chão, assim, ou empurrar. Meu também eu uso escovar os dentes, quase todos têm. Nossa, escovar os dentes é difícil para eles. Tem que ser aos poucos, pessoal. Eu acho que isso do contar é bom. Muitas coisas eu consegui com a Alice, que nem secador de cabelo, assim. Vamos só secar até 10, e aí tem que cumprir aquilo que a gente falou. Porque eles estão esperando que eu limite aquilo ali. E aí vai indo aos poucos, né? Eu faço assim também, para lavar o cabelo eu conto até 30, bem devagar eu vou contando, e também para passar o óleo que eu passo nele também, é tudo na contagem, e funciona. Mas tem que ser, terminou ali e parou. É assim que eu faço. A Amanda Vilela Teó falou que escovar mais vezes por dia os dentes de uma maneira mais pobre pode ajudar. Então, por exemplo, a gente fica preocupado com a higienização, mas então, se a criança não tolera tanto, escove mais vezes do dia, mas não vai assim naquela vez que escovar, nossa, agora eu tenho que fazer uma faxina nos dentes da criança. Boa. Escrita com letra de lixa, a Larissa falou que é muito boa.
Adoro essas dicas, Montessori, adoro, adoro. Meu filho tem pouco interesse, é difícil fazer atividades com ele, ele foge muito. Pode ser que ele não consiga permanecer sentado, a fuga dele pode ser outras questões sensoriais, né? Então é bom muitas vezes não dá certo quando tá tudo muito bagunçado sensorial, às vezes a gente tem que começar por essas coisas, né, Dani? Para depois Exato. É tudo na base da dessensibilização, devagar e vai indo. Essa ideia da escova várias vezes por dia é bem legal. A Larissa já respondeu para ela, isso também é muito interessante. A Jéssica, que é autista, está dizendo sim, usar hiperfoco vai trazer interesse. Usa hiperfoco, usa o reforço depois também de uma coisa que goste. Ainda não descobri hiperfoco, mas o que mais vejo é letras, mas quero alinhar e empilhar apenas. Isso é por enquanto, vai, empilha junto com ele, depois vocês derrubam o empilhado, vai devagarinho, porque por enquanto é isso que ele está demonstrando, mas não fica chateada, porque daqui a pouquinho vai persistindo e devagarinho. Que quando a gente fica muito assim apavorado que eles não têm interesse, aí a gente acaba ficando aversiva para eles e eles recusam mais o que a gente quer ofertar. Tem que ter Daqui a pouco calma. O repertório vai aumentando aos poucos, sim, mas entra nessas brincadeirinhas com ele, vai trazendo algumas variaçõezinhas, traga um objeto, um brinquedo junto com essas letras, aí vai variando um pouquinho. A Vanessa falou que o balanço de lycra, sempre que ela consegue, ela faz e que ajuda muito o Etam. É meu sonho. É muito bom, né? A Shari disse que o filho dela ainda não tem hiperfoco, que ela quer que ele se interesse em alguma coisa, facilitaria. Vai ofertando coisas, daqui a pouco vai surgir o hiperfoco. Vai mostrando coisas, daqui a pouco vai aparecer algum interesse. O hiperfoco, o que eu posso fazer para melhorar, que esses últimos dias está muito hiperfoco em uma coisa só. Depende do que é uma coisa só, mas tu tem que fazer várias coisas com essa uma coisa só. Então, se o hiperfoco é letras e eu quero brincar simbólico, eu vou dar uma sopa para o dinossauro de letrinha, eu vou dar as letras para o dinossauro comer. Se o hiperfoco é letra e eu quero trabalhar circuito, eu vou pegar uma letra, vou passar pelo túnel e vou levar lá do outro lado. Né? A gente tem que... o hiperfoco é letra, eu quero que toma. Eu vou desenhar a letra A de arroz no prato, sabe? A gente vai ter que usar a imaginação e abrir os horizontes. Aí assim a criança fica feliz e ela aprende várias coisas. Eu passo muito mal com rede, a Larissa falou. A Larissa é que nem eu também, eu detesto. Eu também não gosto. Meu não tem interesse, joga tudo. Karina, talvez tu podia dar uma coisa adequada para ele jogar, uma bola. Poderia, quem sabe, né? Porque ele pode estar... A Jéssica disse, amo rede. Eu também balanço com rede. Um monte aqui se joga com rede, as mães. Eu me regulo muito com balanço. Pular eu amo no quintal. Uso hiperfoco em diversas atividades diferentes. O meu também, Karina, ele foge de tudo, joga no meu colo, gruda no meu pescoço. A Amanda... se ele gruda no teu pescoço, pode ser que ele esteja com medo, que ele veja as coisas de uma forma diferente. Tá com aversão, né? Uma alteração sensorial muito grande. Nossa, a Alicinha, uma época... Até umas atividades de bichinha inofensiva, ela olhava e chorava, era a forma que ela via. Quando a gente que a gente citou antes, pessoal, né? Pouca nitidez. Escorregava, né, amiga? Viu, Amanda? Joga na internet para te ver como o autista com alteração sensorial vê o mundo, para te ver, vai aparecer na internet uns vídeos, tu vai ficar apavorada. E aí tu vai começar a entender que no caso, é muito complicado. A gente tem que, assim, tentar se imaginar no lugar deles e ter muita paciência e muito devagarinho, porque de pouquinho em pouquinho a gente chega lá e não desistir. No parquinho ele chega a ficar uns 40 minutos só no balanço. Estou louca por um plano inclinado. Eu já vi gente fazendo plano inclinado de papelão também para pintura e coisa. Pessoal dá para fazer. O ideal é fazer todos os dias ou podemos intercalar, precisaria ser até 40 horas. A terapia, no caso, 40, todo dia, toda hora. A terapia é viver a vida terapêutica, né? Tá ali com a criança olhando televisão. Não precisa ter necessidade.
Não é só atividade, é todo tipo de estimulação dentro da casa, é o lugar mais rico que tem para a gente estimular eles, né? Não precisa ser só as atividades estruturadas, dirigidas. A Karina Gomes Couto está dizendo que cada dia que passa fica muito difícil. Hoje foi muito difícil. Ai, Karina, eu sei, hoje o Saulo estava bem desregulado, né? Eu tive um dia horrível ontem também, eu contei para vocês. Tive que fazer o quê? Colocar ele para tomar banho várias vezes, ficaram no cantinho dele, quietinho, passou. Foi um dia só de acomodação sensorial, o dia de ontem, porque foi um dia bem complicado. Nossa, ontem foi tenso. Mas hoje tudo bem. Começou a gostar de balanço, tem bastante comentário e nós vamos cair em 30 segundos. Passou 10 minutos lendo esse comentário. Pessoal, se a gente não respondeu, alguém manda direct para nós, por favor. Muito obrigada pela presença de vocês. Dias ruins existem, mas não desanimem, pessoal. Nada como um dia após o outro. Fé, paz, amor, muita força. E a gente tá junto aí. Dani, muito obrigado, lindona. Valeu, obrigada, menina. Para vocês.